Saudações, abraços carinhosos, ouvintes da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos começando aquela prosa semanal, aquela prosa tão esperada, daqueles frutos da terra aqui pelo portal RC1. É um prazer ter você sempre aqui conosco, semanalmente, e esse garimpo que eu costumo dizer de pessoas daqui, a gente sempre pesquisando, procurando aí pela internet, pelos celulares da vida, encontrando personagens que muito contribuem e que estão contribuindo com o enriquecimento da nossa cultura aqui de Dois Córregos. Hoje um convidado também muito especial, ele é economista, bancário por 30 anos, aposentado do antigo Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, é um poeta também, já conversei com ele, e numismático. Numismático, muita gente não vai saber o que é a numismática. Eu vou explicar aqui. É o estudo sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico das cédulas, moedas e medalhas. Ele é um colecionador, né, e um vendedor desse tipo de objeto, um colecionador nato, tem paixão por isso e outras coisas que a gente vai conversar no programa também. Então, seja bem-vindo, receba o carinho de todo o público doiscorriguense, o nosso doiscorriguense da Gema, João Corade Neto. Um abraço, João, seja bem-vindo. Abraço. Boa tarde, Raul. É um prazer conhecê-lo. Uma grande honra de ter sido convidado por você para participar desse programa. Boa tarde ao pessoal da rádio, ao Mauro, que eu acabei de falar com ele, que eu não conheço. Opa! Boa tarde, então, para todos os conterrâneos. E eu queria aproveitar e mandar um beijo para minha irmã que mora aí, os meus sobrinhos. Pode falar. E um abraço especial para toda a primaiada aí. Opa! Fala o nome da irmã e o sobrinho aí. A minha irmã, ela chama Maria José Corade Mangili. Sim. Ela é viúva do Adelino Mangili. Aí. O sobrinho é os meninos da gráfica lá, o Leonardo Mangili e o Ricardo Mangili. Opa, super conhecidos aqui. E eles têm a irmã Patrícia, que está em Jaú. Opa, tá certo, João. Tá dado um grande abraço aí, com certeza estarão prestigiando você aí. João, você sabe aqui, né, já acompanhou alguns programas, nós vamos para aquele TT, o túnel do tempo. Algumas fotos aí que você vai recordar o passado seu aqui em Dois Córregos. Temos aí, né, Mauro? Isso. Olha lá. Conforme vai passando aí a família, né, João? Isso. Pode falar dessa infância. Conta para nós dessa infância. Esse menininho de terno preto aí, pequenininho aí, sou eu. O resto é tudo mulher, você percebeu? Exatamente. Pode contar essa história aí. Aí, eu vestido aí de Santo Antônio, né? Meu pai era muito religioso. Sim. Me vestiu de Santo Antônio. Eu não lembro qual foi a comemoração, mas tinha alguma coisa a ver com Santo Antônio. Aí eu devia ter uns 5, 6 anos. Certo. Como foi essa infância aqui em Dois Córregos, João? Conta pra gente. Se levar em consideração a minha idade hoje, estou com 71 anos. Opa! Então, o tempo que eu vivi aí em Dois Córregos foi pequeno, foi pouco. Eu vivi aí 20 anos. Quando eu completei 20 anos, eu saí daí e vim embora para São Paulo. Só que esses 20 anos aí, entre infância e adolescência, foi um período muito intenso que eu vivi aí. Isso acho que eu boto inveja em muita criança, porque foi um período intenso, muito intenso. Eu era garoto, tinha 8 anos, 7, 8 anos, só pensava em brincar, não é verdade? Exato. Aquela idade que a gente só brinca. E eu fui garoto moleque mesmo, brincava muito. Que bom. Eu morava numa chacrinha que tem lá em cima na Tiradentes, paralela à linha. A linha lá, a férrea. Sim. Né? E meu pai improvisou ali para mim um campinho de futebol. Pôs lá umas travezinhas e tal. Você não faz ideia do que aquilo juntava de molecada. Que bacana. Era uma coisa absurda. Era absurda. Então, ali, nós vivíamos muito intensamente. Era torneio de futebol toda hora. De manhã, fim de semana era de manhã, da hora que acordava até a noite. Então, tinha muito moleque, não dava para todo mundo jogar, tinha que fazer um tipo de um torneio. Aí, enquanto tinha gente jogando bola ali, a gente estava jogando bola, tinha uns jogando bolinha de gude, peão.
outros nadando lá embaixo no riozinho, que o rio Córrego Lajeado passa no fundo ali, né? Isso mesmo. Então, foi essa infância muito louca. E, por incrível que pareça, com toda essa atividade aí, eu ainda arrumava tempo para ir para o meio dos matos aí, sabe? Eu andei muito no meio desses matos aí, conhecia tudo em volta aí, Certo. cachoeira, mato, ia caçar, sabia tudo. E mais também, além disso, não sei como também arrumei um tempo, na realidade não fui eu. A minha mãe, a minha mãe era uma pessoa muito ligeira, meu pai era meio devagar, mas a minha mãe era muito ligeira. A minha mãe arrumou um tempo para me pôr para trabalhar, Raul. Hoje ela seria presa, né? Ela me pôs para trabalhar, eu comecei a trabalhar na faixa de 8 para 9 anos. Olha aí. Até os 13 anos de idade, eu trabalhei em 6 lugares aí em Dois Corpos. Você se recorda dos lugares? Se você me permitir, eu queria falar um por um. Opa! E dar o nome. Dar o nome. Que legal. E em 2, pelo menos, eu tenho uma historinha pequenininha para contar. É pequenininha, não vou levar muito tempo, não. Claro. Eu comecei a trabalhar na farmácia do João Grael. João Grael. João Grael. João Grael. Ali na 13 de maio. Só que aquela história. A minha mãe levou lá, me deixou, me largou. Você imagina um garoto com 8 anos, acostumado só a brincar na vida, alguém chega e bota você, põe uma roupinha bonitinha, você põe um sapatinho e bota você dentro num lugar e fala, você vai ficar aqui trabalhando. Eu não sabia o que era aquilo lá, não sabia o que era trabalhar. Certo. E, então, o que acontecia? Eu olhava para o João Grael, eu tinha medo dele. Ele era um homem fortão, né? Ele falava comigo, eu chorava. Eu era muito criança. Ele tinha um filho, trabalhava ele, o filho, que é o Benedito Grael, não sei se vocês têm conhecimento. Certo. Acho que faleceu faz tempo já. Sim. Né? E lá tinha um rapazinho que trabalhava lá, já era um rapaz, já novo, tudo, que se ele estiver ouvindo a gente, se ele está indo à escola ainda, eu não sei, mas esse rapaz, hoje lá com os seus 70 e pouco, porque ele é mais velho que eu, foi a primeira pessoa que me deu os primeiros passos como profissional. Olha aí. Né? Como primeiro emprego. Esse rapaz, eu tenho ele no coração, na minha mente, nunca esqueci dele. É o Ilcinho Garbellini. Opa! O Ilcinho Garbellini? Ilcinho Garbellini. Ele foi, então, foi locutor aqui da Rádio Cultura, tudo. Teve um programa sertanejo aqui. Depois ele gravou um disco lá com o Vador. Esse disco que eu tenho, guardo com tanto carinho, você nem imagina. Muito bonito. Então, o Ilcinho, então, foi o cara que me deu os primeiros passos. Então, encerro aí. Passou um tempinho, o próprio João Grael, acho que já não precisava mais de moleque lá, porque o meu serviço era varrer o chão e lavar vidrinho só. Aí eu fui trabalhar em outra farmácia, que era irmão do João Grael. Ele se chama, ou chamava, Normê Grael. Normê Grael. Conheci. É conhecido aí? Conhecido, já falecido, mas conhecido. Falecido há muito tempo. Há muito tempo. Então, quando eu fui trabalhar no Normê Grael, já foi diferente. Era só ele era um cara extremamente seco, acho que o cara nunca conversou comigo. Eu, ainda muito criança, tinha medo dele também. Se ele falava comigo, eu chorava. É lógico. Passou esse período, aí eu já estava um pouquinho mais esperto, já sabendo o que era trabalhar, coisa e tal. Eu fui trabalhar numa loja de armarinhos e já com algum tecido, algum... Vadi Haddad. Ô, seu Vadi Haddad. Saudoso Vadi também. Haddad. Aí eu tenho uma historinha pequenininha para contar. O Vadi, ele tem 3 filhos. Ele tem 2 filhas e um filho. O filho eu nunca mais ouvi falar. E as 2 filhas dele, eu ainda tenho um pequeno contato, que eu tenho elas no Facebook. É a Elizabeth, que mora aí ainda, né? Sim. Conhece ela, né? Conhecida. A Elizabeth e a Eliana. E a minha historinha é o seguinte. Essas 2 meninas, elas são um pouquinho mais velhas que eu. Uma faixa de 2 ou 3 anos acima de mim. E elas juntavam com a menina do lado, a vizinha, filha do Sérgio Grael, que era a Leia Grael. A Leia. Elas iam na loja tirar sarro em mim, fazia brincadeira, fazia bullying comigo. Eu morria de vergonha delas, cara. Eu era muito caipira. Aí eu chorava, pronto, vinha lá o Vadi com toda a delicadeza dele, aquele homem, santo homem, levava lá para dentro, me consolava, me dava café, me dava pão. Bom, encerrou o ciclo também.
Aí eu fui trabalhar, esse já é o terceiro lugar. No quarto lugar, eu fui trabalhar num salão de cabeleireiro que tinha perto ali do lado da farmácia dos Pregolentes, Franciscone. 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 Não lembro o nome. Se eu não me engano, chamava Roberto. Né? Eram dois rapazes que eles não eram de dois fora. Eles vieram aí, acho que passaram pouco tempo, abriram o salão, tentaram alguma coisa aí, não deu certo, foram embora logo, fecharam o salão. Certo. Também foi relâmpago. Aí eu fui trabalhar lá na 13 de Maio, lá no alto, mais ou menos na altura da delegacia ali, tinha uma tinturaria, que o nome do senhor lá era José Rampazzo. Correto. Esse é conhecido aí? José Vive por aí? conhecido, a família toda conhecida. Não entendi. A família toda conhecida, sim. Tudo conhecido. O José Rampazzo também foi relâmpago, eu saía para a rua pegando roupa para lavar. Enfim, o último emprego, então, antes dos 13 anos, que olha só que absurdo, criança, adolescente, infância. Uma infância. Eu fui trabalhar lá embaixo na Avenida da Santa Casa, cemitério, para quem vai para o cemitério ali, você desce, você sai da 13 de Maio, desce. Antes de subir, tinha lá uma empresinha ali, se eu não me engano, o nome do senhor lá era Saulo Bueno. Saulo Bueno, uma torrefação de café, não era? Ele tinha uma beneficiadora de café. Uma beneficiadora de café, isso, Saulo Bueno. Então, qual era a minha função lá? Era eu, um primo, que já faleceu, que morava aí, o Antônio Carlos Colofati, é meu primo. Sim. Por parte da minha avó. Eu tinha uma irmã minha, uma irmã dele, e acho que uma menina estranha. Então, era pouquíssima gente. A nossa função era o seguinte, tinha uma esteira, e o Saulo jogava lá uma quantidade de café nessa esteira, uma esteira pequena. E a gente escolhia. Então, nós falávamos, eu trabalho na escolha de café. A gente escolhia. Tirava as pedrinhas, sujeirinha do café. Perfeito. Ele repassava, quando ele achava, repassava de novo. Mas como era uma produção pequena, precisava de 4, 5 pessoas, deixava limpinho, ele ensacava. Acredito eu que ele vendia para as torrefações aí, que na época só tinha 2. Sim. Né? Era o Paulinho e um lá em cima que era um Pávaro. Sim. Bom, encerrou meu ciclo. 13 anos de idade. Completei 13 anos em dezembro de 65. Eu estava fazendo o tal do preparatório. Lembra do preparatório? Opa! A gente saía do quarto ano e ia fazer o preparatório. Eu estava fazendo o preparatório. Em dezembro de 65, completei 13 anos. Foi isso. E no final de janeiro, chegou um amigo do meu pai em casa. Eu não lembro o nome dele, mas ele era conhecido aí por Lula. Lembra alguma coisa desse nome? Lula? Lula. Eu lembro de um Lula, saudoso Lula, aqui, que por fim foi ser um pipoqueiro, trabalhou no comércio ambulante. Será esse? Deve ser ele. Sim. Ele morava, não tinha ali numa esquina ali, um açougue do Terrabuio? Isso. Ele morava do lado ali. Do lado. Então ele chegou em casa e falou assim para o meu pai, o seu primo, meu pai chamava primo, seu primo, eu arrumei um serviço para o garoto seu aí. Mas falou, bacana, legal, aonde? Ele falou, dia 4 agora de fevereiro é aniversário da cidade. Certo. Então, nunca esqueça, era uma sexta-feira, ele falou, então segunda-feira você já pode levar o menino lá. É no escritório Orion. Orion. Aquilo, com meus pais, aquilo foi assim uma glória. Machadada. Meus pais falavam, pô, mas meu filho no escritório, isso não existia naquela época. Isso era um status, eu era um menino lá de cima da vila, totalmente invisível. Sim. Ia trabalhar no escritório e ninguém acreditava. Meus pais não acreditavam. Olha aí. Mas, enfim, me levaram lá na segunda-feira. E lá, Raul, eu trabalhei 6 anos inteirinhos. Olha só, hein? Sabe, saí de lá com 19 anos, porque lá o escritório era trampolim para o banco. Perfeito. Eu saí de lá com 9... Terminei o tiro, fiz o tiro de guerra, estava lá. Terminei o tiro, completei 19 anos em dezembro. Fui chamado para trabalhar no banco. Trabalhei até o último dia de abril de 72 no escritório. Dia 2 de maio já estava assumindo no banco aí. Já foi para o banco. Já fui para o banco. E eu trabalhei só 11 meses aí no banco. Mas olha, mais uma vez eu digo,
esses 11 meses foram, assim, muito intensos. Eu tenho muita história do banco aí para contar, isso aí demoraria horas. É um pessoal que eu aprendi a gostar, assim, de cara. Eu ia para casa à noite, eu não via a hora que ia acordar para ir trabalhar, rapaz. Não via a Olha hora que que ia acordar para ir no bacana, né? banco. Era tão gostoso ali, né? E lembro de todos eles, tenho história tudo, mas isso aí é uma outra história. Enfim, Me permita interrompê-lo para fazer uma observação. Quando você fala que foi uma infância muito intensa, realmente foi muito intensa, a gente percebe, porque além de trabalhar, né, já de tão na tenra idade aí, trabalhando, você também se divertiu muito com os amigos, quer dizer, marcou muito mesmo a sua infância em Dois Córregos, né? Foi marcante. muito, muito. 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 Eu penso assim, Raul, eu fui um cara privilegiado, porque eu vejo meus filhos que cresceram aqui em São Paulo, tiveram uma infância maravilhosa, Sim, mas não chega nem no pé da minha infância, porque eu morava no meio do mato, no meio do sítio, aí, no meio da chácara, e dessa eu tinha forma essas lúdica, né? atividades. Dessa forma Oi? lúdica de jogar bola, peão. Você viveu tudo isso, né? Raul, tudo na minha vida, a formação da minha vida foi tudo aí. Que Porque quando eu bacana. cheguei aqui, eu estava no primeiro ano de adulto já. Eu cheguei com 20 anos, completamente eu estava aqui. Eu já estava, então, entrando na fase de adulto, aí a coisa foi totalmente diferente. Olha só. Então, tudo comigo foi aí. Minha infância, todas essas brincadeiras, todas essas caçadas, esses matos, esses trabalhos. Porque, poxa, você pega um menino de 8 a 13 anos e botar para trabalhar, é uma Verdade. injustiça. Mas eu brincava tanto e ia trabalhar. E aí eu conheci o quê? A primeira namoradinha. Então, Sim, tudo eu aprendi aí. tudo viveu aí. Entende? Tanto Tudo eu que, aprendi aí. quando eu te contactei, eu gostaria que o ouvinte ficasse sabendo da alegria do João em poder participar do programa, né? Porque o João demonstrou uma felicidade muito grande, até, e ele é muito desenvolto, fala muito bem, mas o João chegou para mim e falou: ô Raul, você sabe que eu acostumei sempre com o público, trabalhei com o público, mas me deu até um gelo aí, por participar do programa, essa ansiedade que eu tenho, porque eu tenho que conversar sobre Dois Córregos. Eu percebi no João esse prazer de lembrar da terrinha aqui, né, João? Você tem Claro, claro. essa lembrança. Então, para concluir esse assunto, Sim, eu realmente não foi só ontem que eu fiquei com fria, não. Eu fico a semana inteira com fria, com a barriga fria. Agora mesmo, até agora eu estava, agora parece que já que passou. Mas bacana. até antes um pouquinho do programa aqui, eu tava com uma friagem na barriga, né? Mas passou. Então, para concluir esse assunto aí, Raul, Sim, eu fiquei esses 11 meses aí no banco, mas também, como eu digo, foi um período maravilhoso. maravilhoso. Então, tudo que eu comecei a minha vida profissional, amorosa, tudo eu devo à terrinha. Sim, E eu já estou aqui há 51 anos. E eu sinto muito, rapaz. Hoje eu tenho uma tristeza de saber que eu fui muito pouco aí. Eu voltei muito pouco para Dois Córregos, porque veio todo mundo para cá, sabe? No final vai dificultando. Só para você ter uma ideia, a última vez que eu estive aí foi em 2004. Está com olha 20 só. anos que eu não vou aí. E eu tenho vontade e eu vou logo aí. Eu prometo para você Mas que logo eu vou aí e vou comer será um realmente. prazer recebê-lo aqui, sim. João, e aí, nessa vivência sua, você trabalha no banco e parte para São Paulo com quantos anos para São Paulo? Aí é que está, Raul. Mais uma vez, em dezembro de 72, completei 20 anos. Sim, Então, estava no primeiro ano aí de adulto, não sabia nem o que era isso ainda. A minha família me resolve vir para São Paulo. Conclusão, viemos em 8 pessoas. olha, Acho que 6 irmãos e os pais, 8. sim, Ficaram 3 irmãs minhas aí. Uma chamava Neide Corade, acho que, não sei se o pessoal conhece, o marido dela era o Gabriel, Gilve Gabriel. sim, sim, Aliás, cunhado do Lula, cunhado do Lula. cunhada do Lula. A outra irmã minha é a Maria José, que foi casada com o Adelino Mangílio. O Adelino Mangílio já faleceu faz tempo. E a outra irmã minha, que já faleceu aí, ela era casada com o Dirceu Contadori. Olha aí, olha só. Conhece o Dirceu? Conhecidos, Deve conhecidos. conhecer. Então, quando nós chegamos aqui, Raul, eu vim chorando. Nós viemos com a mobiliazinha, pobre, e a roupa do corpo. Aí a roupa, cada um com a malinha sua de roupa. Chegamos aqui em São Paulo, que aí é outra história, eu só vou dizer o começo. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, foi uma das coisas mais difíceis do mundo.
Essa Porque nos 2 primeiros adaptação. anos aqui, pelo menos assim, dentro dos 2 primeiros anos, nós vivemos em 8 pessoas só com o meu salário do banco, porque eu vim transferido, mas meus irmãos, meus pais não, eles estavam todos Sim, desempregados. claro. Então nós passamos necessidade, que chegou a passar fome. Uma Fome, tinha dia que luta não tinha que comer, difícil, né? isso. Mas São Paulo, você caindo, naquela época eu caí aqui, se você vier morar em São Paulo hoje, você vai ver a mesma coisa. São Paulo não é outra cidade, não é outro mundo. Olha só, hein? Com relação a Dois Córregos, é outro mundo. Sim. Então eu estava dizendo, eu sinto, porque eu vivi pouco tempo aí, e estou tanto tempo aqui, eu perdi o vínculo com Dois Córregos, eu perdi o contato com todo mundo aí, eu não acompanhei o desenvolvimento da cidade, isso aí é o que eu sinto. Mas fora isso, eu adoro São Paulo, sou apaixonado por São Paulo, devo muito para São Paulo também, e aí agora só me resta de vez em quando tentar ver se eu vou passear um pouquinho mais aí. João, e a gente percebe nessa pesquisa minha de encontrar aí os nossos filhos queridos da terra, a gente vai aqui, vai ali, a gente acaba descobrindo que você tem inúmeros poemas e poesias, porque você gosta muito de escrever e eu percebi. Então o que é que a gente vai querer saber, o público aqui? Aliás, aqui é a capital da poesia, né? E em nome do nosso diretor-presidente aqui, José Eduardo Mendes Camargo, a gente fica feliz pela descoberta de mais um membro aí, mais um poeta aqui, nascido em Dois Córregos. Quando começou essa paixão por escrever poesias e poemas, João? E quantos poemas você tem? E se você também pode declamar e recitar algum para nós aí. Tá bom. O problema da poesia é o seguinte, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz em saber, eu já sabia um pouquinho antes, que acho que uma prima minha, a Lúcia Coradi, que eu mal conheço também, porque eu saí dela, era muito criança, e a gente se viu pouco, mas ela mandou para mim um tempo atrás, falando da tal da Usina do Sonho. Opa, isso! Eu fiquei muito feliz, foi um dos primeiros, assim, as primeiras pessoas que falou para mim que aí tem muito poeta. Então eu cheguei à seguinte conclusão, por que eu escrevo poema? Porque o poema, então, eu trouxe daí de Dois Córregos, não só o sangue, eu trouxe um pouquinho de terra na minha veia. Sim. Creio eu. Eu trouxe a minha veia poética daí. Olha. Não é isso? Oh, perfeito. Então, oi? Perfeito, perfeito. Então eu estou tentando ver se eu não prolongo muito, porque senão fica muita coisa. Eu teria que ter horas, dias para falar de tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que eu comecei? Eu comecei assim. Em 1963, eu estava no 3º ano do grupo aí. Terceiro ano. Francisco Simões ou não? Essa é a escola? No Francisco Simões. Beleza. Ainda é o nome, ainda tem esse grupo, é o mesmo nome? Opa, Francisco Simões. Então, em 63 eu estava fazendo o 3º ano aí. Aí teve um concurso aí de redação. E o tema era sonegação. Sonegação. Um tema dificílimo, uma criança de 13 anos, porque eu não sabia o que era sonegação, ninguém sabia. É um tema forte. Eu lembro que as professoras aí foram obrigadas a dar uma explicação para nós antes. Sim. Explicar mais ou menos por cima o que era uma sonegação e para a gente fazer uma redação. Uma redação. Fiz essa redação, mínimo de linha, 20 linhas, fiz a redação. Passou uns dias lá, qualquer coisa, vieram lá, fizeram o maior barulho, veio o diretor, veio todo mundo falar comigo que a minha redação tinha ganho, não sei nem o que era isso. Oh. Minha redação ganhou alguma coisa aí. Que alegria, e ao mesmo tempo, né? Oi? Que alegria, que alegria. Eu fiquei assim até encabulado, sem jeito, mas a minha redação ganhou. O que eu ganhei? Ganhei material escolar, ganhei um monte de coisa. Eu lembro que o diretor veio me dar parabéns. O diretor, na época, era o seu Alexandre Santana, né? Seu Alexandre Santana, saudoso. Veio me dar... Eu estou falando nomes, Raul, você me desculpe, porque eu quero falar nome das pessoas aí, porque eu quero ver se realmente eu faço uma viagem no tempo, tá? Perfeito, perfeito, João. Aí ganhei essa tal de redação aí, mas também, para o momento, para mim, aquilo também não interessou nada, não valeu nada. Aí eu não sei se foi no mesmo ano ou no ano seguinte, teve outro concursinho aí. E hoje eu não participo de concursos. Se você me chamar para participar de algum concurso de redação, eu não vou. Eu não gosto. Eu não concordo
com critério de concurso, essas coisas. É. Mas naquela época eu era criança, não tinha jeito, a professora mandava, eu fiz. Eu fiz outra redação aí, que o tema era Minha Cidade. Olha, Eu falei de 2 córregos. de 2 Claro. cores. Olha aí. E eu, com 13 anos, 12 anos para 13 para 14 anos eu tinha, eu meti o pau em 2 córregos, cara. Não, aí que tá. Não meti o pau em 2 córregos. 2 córregos eu elogiei. Falei que 2 córregos era a cidade mais linda do mundo, que era a melhor cidade do mundo. Só que 2 córregos estava precisando de desenvolvimento. Eu sei, não com essas palavras, hoje eu estou dizendo hoje que eu tenho mais experiência. Mas na época eu falei que 2 córregos não ia para frente, não crescia, era pequena, não tinha emprego. Eu já falei sobre isso, fiz uma crítica em cima de 2 córregos. Certo. Entendeu? Isso aí, isso aí até o prefeito leu. Levaram até para o prefeito ler. E eu ganhei alguma coisa também com essa redação. Olha aí, não? Que coisa. Agora, eu acredito que isso aí perdeu no tempo tudo, mas eu gostaria tanto se isso aí existisse lá no grupo, né? Se a pessoa se eu tivesse registrado isso lá e eu achasse... Pode ter, exato, pode ter nos livros lá. Seria uma felicidade minha. Um dia que eu for aí, eu vou procurar saber. Opa, poderá então, procurar. Para a gente encerrar logo isso também, é o seguinte. A partir daí, então, que eu fiz o quê? Comecei a rabiscar algumas coisinhas. As poesias. Né? Então, eu estava lá na aula, estava em casa fazendo minha tarefinha, tudo, terminava a tarefa, já comecei a fazer as primeiras estrofezinhas, já comecei a fazer algumas rimazinhas. Eu lembro que eu comecei muito pequenininho, muito cedo mesmo. Você tem noção de quanto você tem? Ia começar outro caderno, o que acontecia? A gente jogava aquele caderno com todas as minhas coisinhas. Minha mãe jogava fora. Então, eu perdi tudo isso aí. Eu não tenho nada registrado. Entendi. E eu já te disse, quando nós viemos para São Paulo, nós viemos com a mobília e as roupas e o calçado, só. Certo. Minha mãe jogou tudo fora. Quando eu cheguei aqui fazia um tempo, eu dei por conta. Mãe, cadê minhas bolinhas de gude? Cadê meu estilingue? Cadê meus passarinhos? Acabou. Ela deu um fim em tudo aí. Ela deu um fim em tudo. Aqui é vida nova agora. Viu, João? Aí... Oi. Pode falar. Aí, como foi tudo jogado fora, eu vim para cá sem nada. E eu já te disse, eu passei 2 anos aqui de sufoco, apertado. Rapaz, eu não tinha cabeça, não lembrei mais da poesia. Do poema em si, não lembrei mais. Certo. Depois de 2 anos que eu estava aqui, que deu aquela pequena estabilizada e coisa e tal, eu já estava de olho em umas menininhas, você entendeu? Aí já abriu aquela inspiração para eu começar a escrever de novo. Para escrever. Isso já foi o primeiro poema meu, eu tenho registrado. Opa, você tem ele aí? Vamos lá. 23/1/75. Opa, é pequeno, não é um problema, não é um problema romântico, mas eu não sei onde tirei da cabeça. O meu poema chama Miragem. Vamos lá. Vamos lá. Na fonte límpida e cristalina, refletida, avisto sua imagem. Ao me ver, você se inclina, feliz não percebo o que é miragem. Tento tocá-la, os braços estendo, com as mãos seu rosto alcanço. Cego de amor não estou vendo, que turvando a água, seu reflexo desmancho. Volto a mim caindo na realidade, de repente da sua frente desapareço. Meus pensamentos em igualdade, pois sua silhueta jamais esqueço. Último, como não posso tê-la neste mundo, vivo enganado sempre pensando em cair num sono longo, profundo, não mais acordar e com você ficar sonhando. Olha, que maravilha. Então esse foi o primeiro poeminha que eu escrevi, registrei. Olha, que bacana, que bonito. Aí eu escrevi o segundo, terceiro, quarto, quinto e fui registrando. Sim. Então, Raul, respondendo a sua pergunta, hoje eu tenho por volta de 900 poemas. 900? 900 poemas. Nossa, daria... mas qual é a qualidade dele? Não sei. Alguns bons, alguns ruins, isso aí todo mundo tem. Você pensou já em editar um livro com seus poemas? Ô, Raul, eu já pensei, e um livro de poema, ele em média são 70 poemas. Então, se eu for editar esses 900, ele vai me dar 12 livros. Você já teria essa margem de livros, isso. Olha só. Daria 12 livros. Eu já pensei muito, uns tempo atrás, mas aí, caiu tudo aqui, mas aí, por uma razão aí
que seria um outro assunto muito longo também, Certo. eu desisti, engavetei, fiquei muito tempo engavetado, Tá. você entende com isso? Vou dar 3 razões rapidinho. Primeira foi a morte do meu pai. Meu pai morreu em 89, fiquei muito chocado, me abalou muito. Marcou muito. Parei com os poemas. Quando eu voltei, morreu um irmão meu que eu também adorava, que era tudo para mim. Olha. Nasceu aí também, viveu aí. Todo mundo conhecia ele aí. Chama José Carlos Corado, era o Cal. Perdi. E agora, mais recentemente, eu perdi minha esposa. A semana que vem vai fazer 3 anos. A esposa fazem 3 E anos. perdi também a dona da editora, que eu tive a oportunidade de participar de um grupo poético lá. E eu cheguei a lançar poemas meus em 25 livros. Opa, 25 livros? 25 livros. Então, em média, 3. Teve livro que foi mais. Eu tenho mais de 75 poemas editados. Que bonito, que Aqui bacana. tem 2 livros. Olha aí. Aqui é o seguinte. Dá para ver bem? Perfeito. Opa. Aqui está escrito o seguinte. Poesias contemporâneas, 13º, e Sim. Poesias contemporâneas, 14º. Foram 14 livros que nós lançamos nessa antologia. Mas Foram que 14 livros de poesia. Esses 2 aqui já é presente para vocês aí. Opa, será? Nossa, vai ficar Para você aqui conosco aqui. Eu vou autografar, vou pegar seu endereço depois e vou enviar para vocês. Será um prazer aqui, vai estar conosco aqui. Eu tenho mais alguns que eu preciso localizar, que eu não sei onde anda, mas se eu achar, eu mando também. E esses 2 eu vou mandar para vocês semana que vem. Já pudemos observar que você é realmente um poeta mesmo aí, até pela poesia, pelo poema que você leu aí, muito, olha... E aquele foi o primeiro. Que legal. Ou um dos primeiros, porque eu não lembro se eu registrei o primeiro. Eu lembro que eu escrevi alguns naquela época lá e registrei aquele lá como o primeiro. Mas aí o meu estilo mudou também, porque aquilo ali foi uma coisa... Mesmo eu falando de uma miragem, mas eu estava falando de um amor por trás disso aí. Sim. Eu estava falando de uma menina, não estava? Certo. Eu estava comparando ela, vendo ela na água. E eu continuei essa linha, com poemas, Sim. Então, românticos. No meio disso, eu fiz muitos poemas em homenagens. Tanto é que eu mandei para você 12 poemas ligados a 2 coros, que você recebeu. Olha aí. Então, eu gostaria que você... Lendo, quem lê pode não entender o que eu estou falando, mas todos eles têm ligação com 2 coros. Todos têm o seu veio poético aqui com 2 cores. Você poderia ler um aí com 2 cores aí? Um próximo aí? Bem relacionado? Um mais recente? Mais recente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui um mais recente, vamos ver. Vai estar no livro que eu estou mandando para você, então. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Isso, vamos nesse aí mesmo que você vai enviar aqui, que vai ficar na estante aqui do programa, como aquele brinde cultural, né, que todos os entrevistados deixam aqui no programa, no final do programa. Muito bacana isso. Uhum. João, tem um aqui que é muito grande. A gente está feliz demais aí, saber que mais um poeta foi descoberto aqui. Eu vou ler um aqui. Opa! Vai estar no livro que eu vou te mandar. Então, esse poema eu escrevi em 19/2/2020. Opa! Então, de 75 para 2020, você vê que a diferença é grande. Olha aí, o quanto você já vinha escrevendo. Por isso que tema é Tenha Fé. Por isso que... Vamos lá. Como é gostoso ver o amanhecer, sentir o frescor da aurora, o dia clareando, o sol aparecendo. Sempre uma criança, costumamos dizer, nasce pelas manhãs e morre no entardecer. Os pássaros em seus afãs cantam, esvoaçam, assobiam, e é mais um prelúdio do dia que eles vivenciam. A vida a florescer, tudo é belo nessa hora, parece mais um anúncio para sempre ter esperança de mais um dia maravilhoso. Às vezes chove, há quem diga que o dia escureceu, por isso está ruim. Digo, não é bem assim, não perca nunca a fé. Acredite no que vê. O dia vai clarear, está aí o porquê. Logo vai melhorar, pense só no melhor, em tudo de bom que existe, olhe ao seu redor, relembre tudo que houve em sua vida, o que aconteceu, não pare, continue, insiste, em solução, não faça banzé, e sempre do amor prove.
Olha, muito Então, bacana. bom, Você faz uma relação da saudade com o belo, com o real. Olha, muito bacana exatamente. mesmo. E sempre puxando um ladinho do E romantismo e tal. sempre conectado aqui com a terrinha. Muito bonito, muito bacana. De uma João, certa forma, de uma muito certa forma bacana. também, né? Paralelo a esse, Mas, paralelo a esse trabalho maravilhoso seu aí, que você acaba de nos mostrar aí, que é poemas, né, agora aposentado, com mais tempo, embora passou esses percalços na vida aí tristes, né, mas a vida continua e a gente vê que você tem muito que contribuir ainda. João, você tem uma loja de numismática, né? É isso? isso. Eu só quero falar mais uma coisinha sobre os poemas. Opa, vamos lá. Como aí vocês estão lançando aí, pelo que eu entendi, estão tentando ver se Dois Coros se transforme na capital do poema, da poesia. Eu não sei se eu posso ajudar em alguma coisa, mas se eu puder, eu teria o maior prazer de participar, de tentar ajudar em alguma coisa. Eu queria ver como é que eu faço para entrar nessa usina do sonho. Depois você me Então, manda tudo. então eu vou te falar Eu uma quero coisa. realmente Então, João, participar de tudo isso aí. me permita esclarecer uma coisa. Dois Clós já é a capital da poesia, viu? Ela já tem essa Ah, chancela, ela já tem essa chancela reconhecida pela cultura brasileira. tá E vendo? outra, Eu não sabia, então, e outra parabéns para a coisa, nossa terrinha. e a gente tem um grupo de poetas da terra aqui, da qual você já é nosso convidado, e vou pedir para, inclusive a sua prima, que cuida desse grupo, que é a Cleide Corade, A Cleide, para sim. que ela inclua você no rol aí dos poetas da terra, viu? Isso aí já é ponto pacífico, que você é o novo integrante ali do grupo. Poxa, Raul, isso realmente me enche de alegria, de prazer. Para É um todos prazer nós. mesmo. Eu queria saber o que eu faço para participar, que eu quero. Se for o caso de mandar alguns poemas, eu mando. Se for o Não, caso de você ajudar em vai alguma participar. coisa, Você vai eu participar posso porque tentar. todo ano tem o Festival da Poesia aqui, João. E agora você com mais tempo, agora, né, aposentado, separa uma data aí para vir na época da Festa da Poesia aqui, viu? Não vai esquecer disso. Qual que é? Qual que é a data? Qual que é a época? Ela agora me fugiu na memória. Eu passo para você no grupo certinho, data que sempre Passa. é feita, mas você está inserido nesse contexto aí. Isso você pode ter certeza. Eu vou fazer tudo para ir, até porque eu estou com muita vontade de ir para Dois Coros, mas é que eu andei tendo uns probleminhas familiares aqui e tal, Não, que era para ir do ano passado, mas não não, fui. plenamente Aí a minha compreensível. irmã veio, a minha irmã tadinha, com toda dificuldade, com 70 e poucos anos, ela veio. Então eu vi minha irmã no ano passado, fazia Tá tempo que eu não certo. via. Você Mas eu vai, tenho muita vontade. E eu vou aí para ficar logo um mês aí. vai visitar a gente aqui, conhecer as dependências Quero da Rádio visitar. Cultura. Aqui, João, também abriga a usina de sonhos. O complexo aqui também tem a usina de sonhos, que trata do setor poesia, cultural, né? E promove aí esporte, cultura, educação, meio ambiente. É muito bacana e você vai estar inserido nesse contexto aí, com certeza. Muito obrigado. É isso que eu estava falando, eu quero participar. Sim, E assim que eu chegar aí, eu vou fazer uma visita para vocês, praticamente em primeiro. será um prazer. Depois eu quero ver todo mundo. Eu quero ver eu ainda tenho ligação grande com o pessoal do escritório, com alguns deles. Sim, sim. Com o banco, todos estão aí E praticamente. Eu vai tenho uma ligação conhecer, muito. viu? E vai conhecer nosso precursor aqui da poesia, que é o nosso diretor-presidente José Eduardo Mendes de Camargo, que tenho certeza que vai recebê-lo com muito carinho, porque ele é um grande poeta também. Ele editou Que vários livros bacana, já, bacana. tudo Eu essa não conheço semente. pessoalmente, mas eu ouvi falar Isso, muito da família Camargo, né? De isso, antigamente, tinha lá. da usina, Mas, enfim, isso. E para mim vai ser o maior prazer. ele é um Para mim vai ser o abnegado, maior um prazer. Vou lutador sim. nesse aspecto. Mas, João, falando agora dessa numismática aí, que você tem essa Vamos falar loja então aí. da numismática, porque eu queria ver se dava assunto, mas não tem que falar de outra coisa. Mas se não der, não tem problema. A numismática é o seguinte: a numismática é um mundo, é um universo maravilhoso. Sim, Por quê? Porque conta a história de um país. É a moeda do país, certo? Então, eu tenho aqui 2 catálogos. olha aí. Tá vendo aí? Sim. Cédulas do Brasil, moedas do Brasil. Ah, olha aí. Tudo está catalogado. Aqui, as primeiras moedas que aparecem no catálogo aqui é do tempo da colônia. Brasil Colônia. Brasil colônia. Sim. Então, se você começar
puxar de lá para cá, você está lendo alguma coisa sobre moeda? Porque eu sou assim, eu comecei a colecionar, mas eu comecei a encarar a literatura também. Tem gente que só Sim, coleciona. Eu perfeito. comecei a comprar catálogo, comprei alguns livros que falam sobre moeda. Então, eu vou misturar umas historinhas para entender que é tudo rápida. Por exemplo, as primeiras moedas que estão catalogadas aqui são da colônia. Aí você vai falar para mim, pô, mas essas moedas existem? Existe. Existe. Tem gente aí que tem, alguns colecionadores grandes, e tudo que eu falar sobre moeda, a Sociedade Numismática Brasileira, fica aqui em São Paulo, aqui na República, Sim. ela está completando 100 anos agora em 2024, cara. Não é um negócio novo, é um negócio sério. Ela está fazendo 100 anos. 100 anos de existência aí, olha aí. 100 anos. Ela foi fundada em 1924, só não lembro o mês. Então é um negócio sério. Esses catálogos, normalmente, são coisas sérias, são relacionadas à sociedade e tal. Então eu acho que a sociedade deve ter alguma relíquia dessa aí guardada. Sim. Eu ouvi aqui pelas bocas pequenas, já muitas vezes, que o Itaú, o Banco Itaú, diz que tem o maior acervo de moedas Olha, o Banco Itaú, no certo. Brasil. Bom, saindo desse período colonial aí, nós entramos num período quando, por exemplo, os holandeses invadiram aqui Pernambuco e tal, antes dos holandeses, estou pulando, os portugueses descobriram o Brasil. Então, em 1500, nós não temos registro nenhum de moedas. Por quê? Usava-se o que vinha de Portugal. Perfeito. Então, em 1600 e pouco, já começou a aparecer as primeiras moedas portuguesas. Tanto é, esse Brasil colônia, entrou até um pouco, acho que do Império, entrou moedas portuguesas. Nesse inteirinho aí, nós fomos invadidos pelos holandeses. Os holandeses trouxeram o quê? Moedas, um pouco da cultura. Quando eles foram embora, deixaram isso aqui. Muito Os portugueses deixaram moedas, cultura, não foi isso? Olha aí. Porque a nossa primeira Casa da Moeda, ela foi inaugurada em 1694. 1694. Hoje está fazendo o quê? 300 e poucos anos. Olha aí. 300 e poucos anos. Ela foi inaugurada em Salvador, Bahia, e ela ficou tempo lá. Eu acho que só em 1980 e pouco ela foi para o Rio de Janeiro. Eu não conheço, teria loucura para conhecer, mas dizem que lá no Rio de Janeiro é um complexo assim que é um sonho, é do outro mundo. Olha, que bonito. Eu acho que é mesmo, lá fabrica o dinheiro. Então, a moeda, a história dela é muito maior que isso, mas eu resumo um pouco aí. Só mais uma coisa que eu quero falar sobre moeda. Desde o período colonial até surgir a nossa primeira Casa da Moeda, eles usavam como material ouro e prata. Ah, sim. Então, Olha a aí. moeda era fabricada em ouro e prata. Ouro e prata. Conclusão, chegou uma hora que ficou inviável, né? O ouro era mais caro do que o valor de face da Do que moeda. o valor propriamente do objeto. Do valor Exatamente. financeiro. Então, É. Isso. Então, o que eles fizeram? Deram um tempinho mais na prata, aí eles passaram a fazer moeda de cobre. Cobre. Já era bem mais barato, fizeram um bom tempo. Depois do cobre, já lá em 1869, foi a Aí, primeira moeda de bronze. bronze. Olha só. Bronze. E depois, em 1871, eu acho que o Dom Pedro II estava vivo ainda, né? O Dom Pedro II parece que morreu logo depois disso. Já fizeram as primeiras moedas de níquel. Níquel. Só que o réis já vem vindo desde lá de trás, tá? Desde lá do ouro já era réis. É uma história fantástica desse objeto chamado moeda, né, João? Se eu for ficar aqui, Raul, nós vamos ficar horas falando. Então, eu estou tentando resumir o máximo possível. Não, eu só quero concluir dizendo o seguinte. Hoje, você sabe, você tem conhecimento de alguém que tem uma moeda lá de 1600 e pouco? Então, a Casa da Moeda foi fundada em 1694. Certo. Eu tenho duas. Eu tenho uma de 1697 e uma de 1699. Nossa, olha eu isso. guardo aqui como se fosse a maior relíquia que eu tenho. Nossa. Não é tão valiosa, mas tem um valor muito alto. Nossa, um valor histórico tremendo. Além do valor histórico, ela vale em reais hoje. Você tem uma ideia? Tem algumas moedas aí
de prata, que não é nem de ouro. De prata. Tem moeda de 500, tem moeda que está avaliada aqui em catálogo de 500 mil reais. Olha só, hein? Você compra um apartamento, você compra uma chácara aí Exato. fora. Com uma moeda, é. Você compra um carro de altíssimo luxo, uma moeda. Tá vendo? Então, João... Então... pode falar. Não, a história da moeda é isso. Não para aí, chega até hoje nos dias dos reais, então teria muita história para contar aí. Mas é para a hora a gente tomar uma cerveja num boteco e contar mais, ficar mais hora. Claro, tá somado bom? a isso, João, essa capacidade intelectual sua, você se expressa muito bem, conta muito bem. Aliás, tem uma coleção que se remete à história do Brasil. Você também parece que gosta também de trabalhar aí com números de loterias, com probabilidades, essas coisas aí, é verdade? Exato. Eu vou pedir permissão de novo para você, se você me permite, eu contar exatamente quando eu comecei a me interessar por loteria. 1985. Olha aí. Todos nós lembramos quando o Sarney ganhou para presidente da República. Sim. Ele assumiu, naquela semana, não sei, e ele lançou o Plano Cruzado. Plano Cruzado. Todo brasileiro lembra disso. Naquela sexta-feira, eu tinha feito um jogo na Mega Sena. Na época só tinha Mega Sena, tinha algumas loterias. Hoje tem um monte de loteria. Hoje né? um monte, isso, variedades. Naquela cena tinha menos tudo, eu joguei na Mega Sena, na sexta-feira, que antepreveu lá o Plano Cruzado. Sim. Quando chegou no sábado, o governo lançou o plano, então aquele fim de semana foi agitadíssimo, só se falava naquilo tudo, eu nem lembrei do meu volante. Quando foi na segunda-feira eu fui trabalhar, fui conferir meu volante, eu fiz quina na Mega Sena. Olha aí, ó. Com 4 joguinhos, Raul. 4 volantezinhos. Olha só. Eu fiz quina. Quina é tão difícil quanto fazer cena, porque no lugar de acertar 6, eu acertei 5. Não tão difícil como. Mas só que o que me chamou a atenção? O cara que fez a cena, lá, o prêmio da cena, foi 2,5 milhões, passou um pouco. E eu fui lá, fiz quina, ganhei 10 mil reais. Que era um bom dinheiro. Sim. Mas veja. Mas a disparidade ali, né? Que discrepância enorme. Um cara que faz 6 ganha 2,5 milhões. O cara faz 5. Por causa de uma bolinha, eu ganhei 10 reais só. 10 mil, eu podia ter ganho pelo menos uns 100 mil reais. Então eu fiquei muito bravo. Aí eu comecei a olhar para o volante, comecei a mexer, comecei a acompanhar resultados, comecei a fazer isso aí e comecei a mexer com loteria. Então hoje eu tenho um trabalho gigantesco, precisaria de horas e horas para a gente falar tudo, pegar todo o meu material, mostrar para você, tudo quanto é probabilidade, tudo quanto é combinações, eu tenho tudo isso. Nunca recorri a um livro, nunca recolhi a uma pessoa, é tudo autodidata. Olha só. Aprendi tudo, faço todos os tipos de fechamento. Bom, fiz muito. E, pior, fazia na mão. Porque em 85 não tinha computador. Eu comprei o meu primeiro computador em 96. Exato. Eu fiquei 10 anos fazendo na mão, probabilidade. Né? Em 96 eu comprei meu computador, olhei para o Excel, pronto, abriu um mundo maravilhoso para mim, comecei a fazer tudo no Excel, faço até hoje, tenho tudo. E aí, quando foi em 2003, começou a Loto Fácil. Né? Sim. Então, o que eu fiz? Eu sabia tudo da Mega Sena, eu comparei com o Loto Fácil. Cheguei à conclusão, falei, poxa, mas peraí, pô. Eu até tinha separado aqui para mostrar, porque eu gosto de mostrar. A Loto Fácil, ela já tem o nome Loto Fácil, porque realmente ela me pareceu muito mais fácil da Mega Sena. Porque a Mega Sena, eu acho que é quase impossível você acertar. Claro, mas eu acredito na sorte. É uma chance de milhões, né? A Mega Sena, Raul, se você jogar um joguinho, você está concorrendo com 50 milhões, 0,63, 800 e alguma coisa de combinação. Então, é quase impossível você acertar. Certo. Mas sempre tem um mané lá que vai lá e acerta. Não é verdade? Claro. A Loto Sena já é mais fácil. Mesmo assim, ainda é difícil. A Loto Sena tem 3 milhões,
268.760 combinações. Combinações. Então, se você está jogando um cartãozinho, você está jogando com 1%. Né? Perfeito. E os jogos hoje na lotérica é permitido você jogar de 1 a 20. Então, você pode jogar um cartão, 15 números, 16 números, 17 números, 18 números, 19 números e 20 números. Só para ser rápido. 15 números, um cartão. 16 números, 16 cartões. 17 números, 136 cartões. Sim. 18 números, 816 cartões. 19 números, 3.876 cartões. 20 números, 15.504 cartões. É inviável, não dá para jogar. Isso. É R$3 cada cartão. É isso. Né? Então, você teria que jogar hoje 20 números, você teria que jogar R$50 mil. Então, você trabalha com uma análise combinatória. Você consegue fazer uma análise... Isso. Eu procuro todo tipo de combinação para chegar num valor mais barato. Eu tenho bastante, mas tem os pulos do gato que eu jamais vou contar, né? Que legal. Mas eu tenho isso. Olha aí. Então, por exemplo, 20 números, você vai jogar 15.504 cartões, vai te dar R$50 mil para jogar. Sim. Mas lá na matemática, você está jogando com 50%. Entendi. Então, 15 números, 1%. 16 números, 10%. 17, 20. 18, 30. 19, 40. 20, 50. Aí, se você for jogar 21 números, que eu faço, eu tenho esse fechamento, 21, 22, 23, 24, 25, eu tenho todos esses fechamentos. Sim. Se você for jogar 21 números, dos 15 mil cartões, ele já pula para 54 mil cartões e pouco. Ah, sim. Então, o valor em real, R$150 mil. É inviável, não tem como jogar. Tá. Então, por que dá pouco ganhador? Porque todo mundo fica jogando os cartãozinhos baixos e tal. Porque é muito dinheiro. Dá para fechar? Dá. Eu, com 150 mil, eu garanto para você que eu faço os 15 pontos na Mega Sena, na Loto Fácil. Certo. A Mega Sena já é um negócio estrondoso, é muito alto. Tá. Né? Olha Agora, aí. a Loto Fácil dá. Que legal. Um estudo bacana. Então eu digo o seguinte, não é viável jogar muito dinheiro, porque você sabe que você vai dar dinheiro. E pouco dinheiro, você joga. Você está dando milho para bode, como se diz, né? Mas, para quem gosta... Agora, eu tenho uma coisa, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu botei o poema, as moedas e a loteria, mesmo que eu faça um comércio com isso, as moedas, por exemplo, eu boto como meu hobby. Então, eu sei separar muito bem hobby do jogo. Claro. Eu nunca extrapolei um jogo, nunca perdi dinheiro com isso, sempre joguei dentro do meu limite. A curiosidade te levou a esse hobby, né? A curiosidade, o conhecimento... Começou com essa curiosidade, eu comecei a estudar isso aí. E hoje, eu posso dizer para você que eu tenho outra coisa, Raul. É mais uma coisa que podia ser lançado livros também. Tá certo. João, mas eu vou passar agora, eu vou passar uma sessão de fotos aí desde o começo, você só vai falando, ó, é tal, para a gente poder encerrar o programa. Vamos lá, Mauro? Tá bom. Olha lá. Tá bom. Aí o nosso amigo... Essa aí sou eu em Aparecida do Norte. Aparecida do Norte. Perfeito. 5 aninhos. 5 aninhos. Olha lá. Você também. Aí eu tinha 3 anos, 4 anos. Ei, Joãozito. Continuando, Mauro? Aí já estava aí, ó. Essa aí eu já estava fazendo meu 3º aninho lá, que eu já estava escrevendo meus primeiros rabisquinhos lá. 65. Aí o tiro de guerra, aí já eu, no último ano, praticamente que eu fiquei em 2 corpos, 70. Já estava me preparando para servir o tiro de guerra. Tiro de guerra. Olha o tiro aí. Aí eu tiro, e eu queria que você me ajudasse o seguinte. Eu lembro do Moacir Gamba. Sim, prefeito. O resto do pessoal que está aí, eu lembro de todos eles, lembro perfeitamente, mas não sei o nome de ninguém. Olha. Eu sei que as meninas aí, essas 3 que aparecem na frente, elas estão aí porque elas faziam parte da catequese. Sim. Elas davam lá a aula de religião pra gente lá e tal. Música, né? O Moacir era o prefeito da época, né? Certo. Vamos lá, Bob. Atrás tem 2 pessoas, um era o presidente do ginásio. Certo. O meu, como é que chama? Sargento, é o que está do lado de cá. Se você olhar ali, tem uma Moacir Gamba, atrás tem um e atrás está o diretor, não está? Olha aí. Isso.
Se você contar do diretor vindo para cá, para a esquerda, ó, diretor, aí tem 1, 2, 3, 4. Eu sou o quarto. Ah, você é o quarto, tá. Muito Tá vendo bom. que a cara não nega? Branquinho, tá? Eu sou esse cara aí. A próxima ali? Essa próxima aí já foi no escritório Orion. Então, Certo. vou falar quem é. O primeiro japonesinho aí é o Yoshio Shiro. É o Shó. Tá, Filho do seu Pedro Shiro, lá o barbeiro, lá em cima. tá. Tenho contato com ele aqui em São Paulo. Ele mora aqui, eu tenho contato com ele. Já encontrei com ele várias vezes aqui. O segundo, ele chamava Lorival Pereira dos Santos. A gente chamava de Baianinho. Não era daí de Dois Cortes. Morou uns tempos aí, trabalhou uns tempos aí, sumiu daí. Nunca mais ouvi falar. Tá, O terceiro sou eu. Esse de preto aí sou eu. certo. O quarto é o Irineu Chavariberi. Esse menino já faleceu, né? Faleceu no Isso, final de 2020. Irineu. Esse menino foi um dos maiores amigos que eu tive, se não foi o maior. Perfeito. Outro? O outro é o Luiz Carlos Missaglia. Missaglia. E esse último aí, o último, esse grandão aí, eu não lembro o nome dele, rapaz, mas se eu não me engano, o sobrenome dele tinha alguma coisa parecida, ou era Lombardi. Lombardi. Zombardi, não Eu seria, lembro que não? ele morava ali perto do cinema, ali para baixo ali. É, não seria Zombardi? Lombardi. Lombardi, tudo bem. A próxima aí, pai e mãe, né? Meu pai com a minha mãe, Perfeito. meu casamento, isso aí, em 1980. Aí, eu tirei porque isso é meus bisavós, cara. Olha que Olha coisa só, hein? linda. Seus bisavós. Veio da Itália, esses dois vieram da Itália. Certo. Os avós. Aí, meus avós, Os João avós. Corado e a dona Catarina Colopato. Tá, e agora Moraram ainda no histórico aí, morreram aí. Muito bem. E agora uma sequência da sua loja aí, muito bonita, da numismática, cédulas, né? Moedas e medalhas. Em foto, assim, pode não parecer legal, tal, mas eu tenho aí Bem arrumado. Eu tenho por volta de 50 mil moedas. Nossa Senhora. E cédulas de 1942, o primeiro cruzeiro até hoje, eu tenho todas. Que legal. Tá? Tá aí. João, foi um prazer imenso, o tempo urge, mas foi um prazer imenso ouvi-lo. A gente espera recebê-lo aqui em Dois Cós, aqui nas dependências também do Portal RC1. Vem bater um papo, tomar um café com nós e vamos tomar uma cerveja assim aqui na cidade. Você pode ter certeza disso. João, eu gostaria que você deixasse, então, as considerações finais aqui. Olha, como consideração final, eu não vou falar nada assim de, sabe, siga seu sonho, não. Eu queria só dar um recado rápido. Sim. Como eu falei de loteria, então, se você pegar hoje muita gente, se ele pegar um volante, ele vai preencher, levar na lotérica, jogar e ir para casa e conferir o resultado no outro dia. Perfeito. Bom, você viu que por trás disso aí tem um mundo. Então, eu peço para as pessoas, estou pedindo para as pessoas, Sim. sempre dá uma olhada atrás dos volantes. Ali está dizendo o seguinte, a loteria ela é dividida em porcentagens, vai uma parte para o ganhador, Sim. e uma grande parte é para programas sociais. Programas Entende? sociais. Isso. Programas sociais que envolvem esporte, segurança, cultura e educação. Sim. E também seguridade social. Esporte, cultura, segurança e eu sei que vai direitinho. Agora, esse seguridade social aqui, que eu acho que está um pouco mal distribuído. Então, é um apelo que eu estou fazendo até para o próprio governo. Opa. Melhorar um pouco isso aí. Porque isso aí melhorar essa porcentagem. Destinado... Melhorar a porcentagem, se você diz, né? Para a seguridade, né? Isso aí, ele é voltado para quê? Para obras emergenciais, para financiamento de moradia, para Bolsa Família, entende? Então, eu acho que o governo devia dar uma pensada nisso aí e repartir melhor isso aí, que eu acho que está muito mal distribuído. Tá. Fica a sugestão. Para as pessoas, então, para eu fechar, terminar, eu peço para as pessoas, quem joga na loteria, gosta de fazer o joguinho dele, continue fazendo. Quem não joga, aquele famoso cara que vive falando, não jogo, nunca ganho. Não, cara, larga das mãos de ser bobo, você não ganha porque você nunca joga. Não é verdade, Raul? Isso. Para esses caras, eu peço, começa a jogar, porque quanto mais dinheiro o governo arrecadar, mais o governo vai distribuir em programas sociais. Eu confio no nosso governo. Eu acho que tem programa sério, né? Sim, exato. Então, porque a loteria hoje, se você for ver diariamente, a loteria
recolhe assim um negócio estrondoso, um negócio absurdo de dinheiro. Tá certo. Né? E se aumentar a aposta, mais dinheiro para o programa. Bom, fechando. As pessoas vão achar que eu falei demais, e falei mesmo. Não. Falei não, né? Falei muito. Mas olha, Raul, dos assuntos que nós tratamos aqui, eu não falei nem o mínimo do mínimo. Tá daria para a gente falar aqui horas, dias, tá certo. e não sei. Então, eu falei o mínimo do mínimo. Desculpe o pessoal por ter me aturado, Não. ter falado tanto. Você... Gostei demais, gente finíssima. Muito obrigado. Tá? Eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu. E fico aguardando aí, ver se isso aí vai ter alguma repercussão ou não. Muito né? obrigado. E João, quando eu for para Dois Córregos, muito obrigado mesmo, eu viu? vou levar um pouco do meu material para você ver o que eu tenho de material, o que poderia ser feito com esse material. Perfeito, João. Em termos de internet e público, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Foi um prazer imenso. A gente não vê a hora de recebê-lo aqui para uma visita. Então, João, fica com Deus e até uma próxima, então. Muito obrigado, Raul. Aquele abraço, dá um abraço em todos aí. Opa, até mais.